Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí para mais uma aulinha de filosofia. Vamos estudar hoje Sócrates. Sócrates foi um filósofo grego de uma das maiores importâncias da história da filosofia ocidental. Por que Sócrates e o nascimento da filosofia? Bom, antes de Sócrates já havia a filosofia dos filósofos naturalistas, dos filósofos sofistas, ou também considerado retóricos. Então, por que nós estamos estudando um texto chamado Sócrates e o Nascimento da Filosofia? Bom, toda a história da filosofia ocidental nasceu basicamente pautando-se na maiêutica socrática. O que é a maiêutica socrática? A maiêutica é o método desenvolvido por Sócrates para se fazer filosofia. Mas o que significa a palavra maiêutica? Em medicina, ela significa obstetrícia, ou seja, a arte do parto. A mãe de Sócrates era uma parteira, e este, por sua vez, por seguir os passos de ajudante de sua mãe, transferiu para a filosofia a ideia do parto. Ou seja, se a verdade fazia parte da natureza, então ela estava dentro de nós. Sendo assim, era possível parir uma verdade, parir uma ideia, ou dar à luz a verdade. Mas então, como era possível dar à luz a essa verdade? Segundo Sócrates, a maiêutica, além desta ideia de parir a verdade, ela também era feita a partir do diálogo. Então, através de diálogo de perguntas e respostas, nós poderíamos chegar à verdade. Sendo assim, esta ideia ficou gravada na história como sendo o ideal de filosofia. Por isso que até hoje as pessoas acreditam que a filosofia é apenas perguntar as coisas, fazer perguntas do tipo por quê? Quando você leva em consideração uma pergunta do tipo por quê determinado assunto, você está questionando aquele assunto. E é exatamente este o método proposto por Sócrates. Então, por isso, ele é considerado o pai da filosofia ocidental. É a partir daí que toda a filosofia foi pautada. Além destes diálogos socráticos, ele utilizava de uma outra ferramenta, além da maiêutica, da pergunta e da resposta, para poder definir uma verdade. Qual seja? A ironia. A ironia era a segunda ferramenta utilizada por Sócrates. Ele utilizava a ironia não para inferiorizar o seu interlocutor, mas para desconstruir o argumento daquele. Quando ele fazia uma pergunta irônica, ele utilizava da resposta do seu interlocutor e transformava aquela resposta em uma pergunta irônica, para demonstrar os limites do pensamento do seu interlocutor. Bom, vamos para as duas máximas mais importantes da filosofia socrática. Uma delas é o conhece a ti mesmo. O que essa máxima tem de tão importante? Diante do oráculo de Delfos, a inscrição conhece a ti mesmo pautava todos aqueles que deveriam entrar ou acessar os seus conhecimentos, os seus limites, por assim dizer. Então, o conhece a ti mesmo foi tomado por Sócrates como autoconhecimento. Quando ele sugeria para os seus interlocutores conhece a ti mesmo, ele estava demonstrando que o autoconhecimento era um dos fundamentos próprios para poder não ser enganado. Não ser enganado no sentido de alimentar um ego ou aquele tipo de situação que vai te colocar numa posição tal que vai acabar te prejudicando a si mesmo. Então esse foi o ponto de partida do método socrático, o conhece a ti mesmo.
Quando você conhece a si mesmo, quando você tem autoconhecimento pleno de suas capacidades intelectuais, você não se engana. E você não se enganando, você consegue ter uma permanência maior para poder aprender. Estar disposto a aprender mais. E é mais ou menos aí que lá no final dos últimos diálogos dele, ele cita a frase do só sei que nada sei, que é a segunda máxima dele e uma das mais importantes da sua filosofia. Qual seja, só sei que nada sei. Mas todo mundo conhece essa frase até este limite. O complemento desta frase, que fica sendo só sei que nada sei, e o fato de estar ciente disso me coloca acima daqueles que pensam saber alguma coisa, é uma decorrência do conhece a ti mesmo. Ou seja, eu estar ciente dos meus próprios limites de conhecimento facilita com que eu não seja enganado e com que eu esteja disposto a aprender um pouco mais. Então, neste momento, ele consegue superar todos os outros retóricos. Ele dá uma resposta irônica para esse retórico com quem ele está dialogando. Entretanto, ao mesmo tempo, ele está reconhecendo os próprios limites do seu conhecimento. Sócrates foi considerado o homem mais sábio de todos. Um de seus discípulos, Querofonte, vai até o oráculo de Delfos, da onde foi retirada a primeira máxima dele, o conhece a ti mesmo, e conversando com uma das sacerdotisas, esta diz para Querofonte que Sócrates era o homem mais sábio de toda a Grécia. Ele vem afobado para contar para Sócrates que ele ficou sabendo que os deuses disseram que Sócrates era o homem mais sábio de todos. Qual foi a reação de Sócrates? A reação dele nada mais foi do que duvidar. Então é nesse momento que acontece um problema gigantesco na filosofia socrática. Qual foi? Ele foi condenado à morte. Por que ele foi condenado à morte? Aí entramos num segundo ponto da aula, que é o julgamento de Sócrates. Sócrates dialogava, discutia constantemente com os sofistas, com os retóricos, e isso incomodava, perturbava as pessoas. Entretanto, estes sofistas, eles não ficavam incomodados de uma maneira muito grande por Sócrates, por mais que ele era muito chato. Eles não ficavam tão incomodados, uma vez que Sócrates era considerado pelos deuses, pelo oráculo, como o homem mais sábio de toda a Grécia. Então, uma vez que estes sofistas dialogavam com o homem mais sábio de todos, se eles conseguissem ganhar essa discussão, significava que ao mesmo tempo eles estavam se tornando os homens mais sábios de toda a Grécia. Entretanto, o problema que gerou essas discussões constantes é que isso incentivava que seus seguidores interagissem também nas discussões ou nos diálogos. Sócrates dialogava com os sofistas, e os seus alunos, os seus discípulos, no caso, se consideravam na posição também de estarem interagindo. Mas por que isso seria algo ruim, um jovem interagir com um sofista? Ele estaria tentando ganhar um pouco mais de conhecimento. Entretanto, você deve lembrar também que dialogar com Sócrates é dialogar com o homem mais sábio de todos. Dialogar com o discípulo nada mais é do que você está se rebaixando ao ponto de falar com uma pessoa mais intelectualmente fraca. E deixar este diálogo se transformar numa discussão onde esses jovens estariam intercedendo por essa discussão, acabaria rebaixando o sofista. Isto pegaria mal para ele, como um homem muito sábio. Então Sócrates foi condenado. Quais foram os motivos? Temos 3 motivos por quais ele foi condenado. O primeiro foi de negar os deuses. Mas quando ele negou os deuses? Quando ele foi dito que era o homem mais sábio de toda a Grécia, ele não aceitou simplesmente por ser o homem mais sábio. O que ele esperava? As pessoas esperavam que, como Deus, através do oráculo, dissesse para ele que ele era o homem mais sábio, que ele acatasse aquilo. Entretanto, se ele acatasse aquilo, o que aconteceria? Ele estaria indo contra a sua segunda máxima, do só sei que nada sei.
O só sei que nada sei é estar ciente dos seus limites. Lembre-se disso. E esse estar ciente dos seus limites não poderia simplesmente aceitar uma afirmação sem discussão ou sem questionar aquela situação, porque ele não estava questionando a ideia dos deuses. Ele não estava questionando a fala dos deuses. Ele estava questionando a si mesmo. Entretanto, isso não foi inteligível pelos julgadores, ou por aqueles que faziam parte do júri que estava julgando e condenaram, consequentemente, Sócrates. Sendo assim, por ele ter negado os deuses, ao mesmo tempo acreditavam que ele estava cultuando novos deuses, que não aqueles dos gregos antigos. Se você não aceita os nossos deuses, obviamente você tem outros deuses. Então, este segundo motivo é só uma decorrência do primeiro. O terceiro motivo pelo qual ele foi condenado é corromper a juventude. Mas por que corromper a juventude? Voltando ali um pouquinho acima, isso incentivava os seus seguidores a interagir. Então, quando os seus seguidores, que eram jovens, interagiam nas discussões contra os sofistas, isso estava fazendo com que a juventude estava sendo corrompida. Eles não estavam mais respeitando os mais velhos, por assim dizer. Então ele é condenado a quê? A tomar a cicuta. Cicuta é um veneno provindo de uma planta que em altas doses de concentração faz o seu coração parar. Quando ele é condenado à morte, o júri sugere que ele pague uma multa. Ele oferece uma proposta mínima, um valor muito superficial, e por isso não é acatado pelo júri. Então, ele é realmente condenado à morte. Aí fica a pergunta: Sócrates se suicidou tomando a cicuta, ou ele foi assassinado por aqueles que obrigaram ele a tomar a cicuta? Essa pergunta eu vou deixar em aberto e nós discutiremos isso na próxima aula. Obrigado.